Muito bem, nós vamos agora saber a opinião dos nossos craques aqui. Na semana passada escolhemos os zagueiros. Hoje nós vamos ver quem são os 2 ou 3 goleiros que serão convocados por Felipão. Eu já começo falando sobre isso. Dízimo, 2 ou 3 na sua opinião? 3, desde 70, da Copa de 70, que o Brasil chama 3 goleiros em todas as convocações. Nós temos 3 alvinegros, na verdade os 3 aqui torcem por times do Rio de Janeiro, eu só torço por um time de São Paulo, sou tricolor, sou São Paulina, o Bunha é torcedor do Botafogo, o Maradona é torcedor do Vasco, o Dízimo, além de ser corintiano, também torce para o Vasco da Gama. Então, flamenguista, diga aí sua opinião. Existe 2 instâncias, né? No Rio e aqui. Bom, pelo menos você é coerente, né? Pronto. Bem, eu acho também 3 goleiros, porque tem toda essa tradição já de se trazer 3 goleiros, vai que um desfalca, a gente não pode ficar com um apenas em campo depois de um desfalcado. Eu confesso que eu fiquei meio temeroso quando houve a primeira convocação do Júlio César, porque na época ele estava sem time, estava sem clube, estava sem o ritmo de jogo, mas eu acho que para a Copa do Mundo tem um fator que é essencial, que é a confiança. Olha, por falar nessa questão da confiança, Samuel, vamos apresentar os candidatos, né? Nós temos aí pelo menos 5 candidatos para essa escalação do Felipão, essa escalação que inclusive será anunciada em breve. O Júlio César, que já é praticamente dado como certo, é o titular, é o preferido, é o queridinho do Felipão. Nós temos o Diego Cavalieri, do Fluminense, e também o Diego Alves, que é do Sevilha, da Espanha. Esses são 3 candidatos a goleiro. Temos mais 2, que são o Jefferson, do Botafogo, e está aí o Vitor. Bom, Dízimo, entre essas opções, a gente vai falar dos nomes agora. O Júlio César é o que dá mais confiança para o Felipão, é titular absoluto da seleção. Na ausência do Júlio César, quem seria o segundo homem de Felipão? Jefferson, do Botafogo. Discutivelmente é o nome certo dessa seleção. E o terceiro, que é o terceiro? Vamos lá. Eu acho que vai ser o Vitor, do Atlético Mineiro. Por quê? O Vitor, ele fez uma grande Libertadores no ano passado, muito destaque, e tem sido regular de lá para cá no Atlético Mineiro, né? O Cavalieri é muito bom goleiro, tudo, mas ele caiu bastante depois. Caiu junto com o time todo do Fluminense, né? Então eu creio que a chance maior é para o do Atlético. Bom, o Maradona já falou aí sobre alguns nomes. O que você destaca, por exemplo, para que o Júlio César seja considerado titular absoluto, Maradona? Na que verdade, características ele tem que dar essa segurança para o Felipão? Na verdade, ele é um goleiro bastante arrojado, né? E passa tranquilidade para toda a equipe, né? Um goleiro consagrado, só jogou em equipes grandes, passou por uma dificuldade e está jogando agora numa equipe se eu não me engano, no Canadá. Mas na verdade, no futebol, esse cargo de goleiro é um cargo de confiança. Por isso o Felipão já escalou ele para a Copa do Mundo, né? E tem com o Júlio César como o seu goleiro titular. Se fosse o treinador, sem dúvida nenhuma, pela fase, pelo ritmo de jogo, eu colocaria o Jefferson, porque eu vejo que o Jefferson também tem essa competência de passar tranquilidade para os seus atletas, para os outros atletas que fazem parte da equipe, e está numa boa fase e tem essa, se fosse eu, o caso do treinador, teria essa oportunidade comigo. E o terceiro goleiro, sem dúvida nenhuma, é o Diego Cavalieri. O ano passado o Diego fez um belíssimo campeonato com o Fluminense, apesar que a sua equipe não vem desempenhando um bom futebol, mas ele também passa segurança para o restante dos jogadores. O fato, Buim, do Júlio César jogar no Toronto do Canadá, no futebol norte-americano, que não é um futebol de grandes tradições, isso não tira o brilho nem o mérito da capacidade dele? Não, de forma alguma. Eu acho que quando o atleta tem qualidade, eu vou lembrar o que eu até já comentei aqui, acho que uma vez eu falei, o caso do Josimar, do Botafogo, que estava sem contrato, apenas treinando, e o Tele Santana levou o Josimar como substituto do Leandro em 86, porque o Leandro desistiu de ir à Copa do Mundo, em solidariedade ao Renato Gaúcho, que não foi convocado. E ele levou o Josimar, que nem jogando estava sem contrato com o Botafogo, mas ele sabia do potencial do Josimar. Então o Felipão sabe do potencial do Júlio César, tranquilamente. Acho que não é problema não. Então vamos falar dos nomes, né, Samuel? Em quem você confia aí para a escalação da seleção brasileira, para o gol da seleção?
Concordo também, acho que o Júlio César é um nome forte, é um nome de confiança, não só para o Filipão, mas para todo o elenco, que a partir do momento que você tem uma segurança na zaga, você tem uma segurança no gol, é o ponto inicial, o ponto de partida para o time seguir em frente. Acho que o Júlio César é um nome perfeito para o gol do Brasil, mas eu destacaria, como falado aqui, o Jefferson e o Cavalieri. O Jefferson, por estar tendo uma sequência de convocações, ele é um goleiro super preparado, e o Cavalieri, por tudo que fez no ano passado, fez uma excelente campanha no ano passado. Acho que com esses três nomes, o Brasil está super bem preparado, e tomara que a gente nem os veja na Copa do Mundo, seja bola para frente e do meio de campo para lá. Buim, bom, Jefferson, Cavalieri e Júlio César. O Buim falou do Júlio César, quem são seus outros dois escalados? O Jefferson, o Júlio César, o Jefferson e o Vitor do Atlético Mineiro. Então nós temos um empate aqui. Nós temos um empate. O desempate é seu. O desempate é meu? Pois então, se o desempate é meu, é claro que eu já tinha dito hoje de manhã na redação em quem eu vou votar. Em caso de voto de Minerva dos goleiros, claro que eu voto no Cavalieri. Pronto. É lógico, do Fluminense. Acho que ele é muito mais Tricolor, capaz. né? Não é por isso não, é porque ele é o mais bonito mesmo. Não, estou falando de competência. O Cavalieri se destacou, como disse aqui o Maradona, no campeonato do ano passado com o Fluminense. Então tá aí, escalação do Arena Brasil, os goleiros são Júlio César, Jefferson e Cavalieri. Eita, que eu fui logo contra o Buim e o Dídimo. Meu Deus do céu. Obrigada, gente, por participar aqui da nossa super bancada, discutindo aqui sobre os goleiros. E vamos esperar, nós vamos fazer a escalação da seleção brasileira antes do técnico Filipão, depois a gente vai bater, né? Se a nossa escalação foi mais ou menos parecida, é lógico que muitos nomes já estão confirmados, quando o técnico Filipão, tá bom? Olha, daqui